Quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino e eu raciocinava como menino. Quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Com essa frase de Paulo, que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11, nós iniciamos o segundo vídeo da série Maturidade. Hoje eu estou aqui para falar com você sobre responsabilidade. Fala, pesada, como é que vocês estão? Tudo certo? Meu nome é Jonathan de Oliveira e sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo da série Maturidade. Eu tô aqui para agradecer você que chegou a esse segundo vídeo, você que assistiu o primeiro, que deixou seu like, comentou, você também que mandou mensagem no direct lá no Instagram, você compartilhou. Muito obrigado pelo feedback. Eu tô muito feliz da gente estar chegando ao segundo vídeo da série que nós vamos acompanhar durante todo o mês de maio. Dito isso, gente, eu tô aqui para falar com vocês como eu terminei o primeiro vídeo da série. Se você não assistiu, aqui tá o card. Eu quero falar sobre uma característica de uma pessoa que atingiu a maturidade. E como você já sabe, essa primeira característica é a responsabilidade. Para gente visualizar melhor o que eu quero trazer para você, eu quero ler com vocês 2 Crônicas, capítulo 24. Eu vou ler na versão NVT. E na leitura de hoje, eu estou lendo nessa Bíblia preta aqui. Olha, eu sou apaixonado por Bíblia preta, eu acho muito linda. Olha essas bordas detalhados. Atrás também tem, pô, coisa linda. E por que eu estou mostrando essa Bíblia? Porque essa Bíblia tem no estoque da Nuvem, a Nuvem Livraria Cristã, que é uma livraria online que atende toda a região de Florianópolis, Biguaçu e Palhoça. E você pode encontrar este modelo e outros aqui na Nuvem. Então não perde tempo. Esse vídeo está saindo na Semana das Mães. Se caso você ainda não visualizou, caso você ainda não pensou o que dá para sua mãe, olha aqui no Instagram da Nuvem que você pode encontrar bíblios, livros, enfim, devocionais que vão ser muito preciosos para sua querida mamãe ou para você também. Você pode aproveitar a semana das promoções das mães, né? Nunca se sabe. Gente, dito isso, vamos lá ler 2 Crônicas, capítulo 24, verso 1 e verso 2. E diz assim: Joás tinha 7 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 40 anos. Sua mãe chamava Zíbia e era de Berseba. Joás fez o que era certo aos olhos do Senhor, enquanto o sacerdote Joiada estava vivo. Gente, quando nós lemos a história de Joás, ela tem algumas particularidades. Até porque a história dele não começa no capítulo 24 de 2 Crônicas. Nós podemos ler a partir do verso 22 o que acontecia, qual era o contexto histórico da história e do reinado de Joás. E, bem resumidamente, quando Joás havia nascido, já tinha pouco tempo de nascimento, a avó dele tentou aplicar um golpe de estado em que basicamente todos que eram da linhagem real entraram na faca. O único que sobreviveu foi Joás. E por que Joás sobreviveu? Porque Joiada escondeu ele no templo. Joiada protegeu, cuidou, e durante 6 anos ele cuidou e guardou a vida de Joás no templo, protegendo a vida do guri. Até que no capítulo 24 nós vemos que Joás se tornou o rei quando tinha 7 anos. E por que eu quero ler com você a história de Joás? Porque o versículo 2 me chamou muito a atenção quando eu estava fazendo a leitura anual da Bíblia. Diz assim: Joás fez o que era certo aos olhos do Senhor, enquanto o sacerdote Joiada estava vivo. Isso me chama muita atenção. Joás só fez o que era reto, o que era certo aos olhos do Senhor, enquanto o sacerdote Joiada estava vivo. Ou seja, se você ler o capítulo 24 inteiro de 2 Crônicas, você vai ver uma história muito triste, muito complicada, em que, se a gente fosse separar assim, em 2 atos, um antes e um depois de Joiada. Joiada, ele cuidou, ele ensinou, ele protegeu, ele até escolheu as esposas de Joás. Porque Joás era muito novo quando assumiu o reinado. Então Joiada, o sacerdote, cuidou, direcionou, ensinou tudo aquilo que ele precisava saber. Só que o tempo foi passando e Joás foi crescendo. E uma coisa que eu consigo observar sobre maturidade é que muitas das vezes, assim como Joás, a gente tá passando o tempo, a gente tá vivendo, tá crescendo,
E era pra gente estar amadurecendo e começar a ter responsabilidade nas nossas escolhas. Mas diferentemente do que aquilo que era esperado, a gente começa a viver uma atitude como se fosse de uma criança. E que atitude é essa? De não assumir as responsabilidades. Joás, a Bíblia vai nos contar no capítulo 24, basicamente em 3 atos a sua história. A primeira era que enquanto Joiada estava vivo, Joás ele se dedicou ao Senhor, Joás ele reparou o templo, Joás fez levantamento de ofertas com o povo de Israel, fez o povo tentar se direcionar a servir ao Senhor. Então Joás fez tudo o que era certo, o que era reto aos olhos do Senhor. Só que depois que Joiada morre, Joás ele tem uma mudança, uma conversão de rumo completamente bizarra e absurda. Por quê? Porque ele não havia amadurecido. E como que a gente percebe isso? Depois que Joiada morre, a Bíblia vai nos contar no capítulo 24 que Joás ele começa a ouvir outros conselhos de outros líderes do povo. E então ele se desvia, e não somente ele se desvia, como ele também leva o povo a se desviar dos caminhos do Senhor. Então o Senhor levanta Zacarias, filho de Joiada, Joiada que cuidou, Joiada que protegeu, Joiada que ensinou Joás. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, levanta Zacarias, filho de Joiada, para dar uma advertência ao povo e também ao rei Joás, por causa da seu desvio de caminho, seu desvio de conduta. Acontece que a Bíblia vai nos contar no capítulo 24 que o povo ficou bravo com Zacarias e com a autorização de Joás, eles matam Zacarias. O Zacarias que era filho de Joiada, filho daquele que protegeu Joás. E a Bíblia vai nos contar que depois que ele mata Zacarias, que ele ordena e ele autoriza a morte de Zacarias, Joás ele vai para uma guerra contra um exército muito menor. Só que como o Senhor já havia se apartado da vida de Joás, mesmo com um exército muito maior, ele perde a guerra. E não somente perde a guerra, ele é ferido durante a guerra. E então os oficiais de Joás se conspiram contra ele e matam ele por aquilo que ele havia feito com Zacarias. E a Bíblia vai nos contar que Joás começou muito bem, servindo e preparando o templo do Senhor, vivendo uma conduta certa e vivendo um caminho reto, um caminho correto aos olhos do Senhor. Ele morre através de uma conspiração e nem mesmo foi enterrado no cemitério dos reis, ou seja, ele teve um enterro indigno para um rei daquela época. Então, enquanto eu fazia a leitura da história de Joás, o Senhor palpitava bastante ao meu coração a questão da responsabilidade. E por que disso? Eu quero listar com você 3 motivos e 3 situações em que nós vemos se nós temos responsabilidade e por que responsabilidade é importante. Ser responsável é fazer aquilo que é certo, mesmo quando os outros não estão vendo. E por que isso é tão importante? Não sei se você já notou uma criança, quando ela está naquela fase que ela precisa aprender a fazer o certo, a comer a comidinha. Se você fazer um teste, assim, um experimento social, por assim dizer, você deixar aquela criança como se fosse, não, eu não estou vendo o que você está fazendo. Você vai ver que muitas crianças vão ter uma responsabilidade de desobedecer a ordem que foi dada. Por quê? Porque ela só faz o correto na hora que alguém está vendo. E Joás basicamente fazia isso. Joás só serviu ao Senhor enquanto Joiada estava vivo. Joás ele não se preocupou em entender o porquê ele precisava servir ao Senhor. Joás ele não se preocupou em tentar manter um relacionamento pessoal com o Senhor. Ele só fazia porque Joiada estava vendo. E isso é muito complicado, gente. Às vezes a gente só faz o que é certo quando os olhos das outras pessoas estão vendo. Só que nós nos esquecemos que os olhos do Senhor nos veem constantemente e nós precisamos ter essa responsabilidade. E o segundo motivo e a segunda característica que eu quero destacar de por que é importante ter responsabilidade é porque é necessário que nós andemos com as nossas próprias pernas. E, gente, quantas vezes nós usamos a desculpa que nós não temos ajuda, que isso, que aquilo, que as pessoas que eram para estar nos fornecendo algo não nos estão nos fornecendo, que eu não fiz porque tal pessoa brigou comigo, eu não fiz por causa que,
quem estava me ajudando foi embora, e a gente começa a botar N desculpas, enquanto era pra gente estar caminhando com as nossas próprias pernas. Como eu falei, Joás não se preocupou em aprender a importância de ter um relacionamento com Deus. Quando Joiada morreu, ele simplesmente largou e se desviou do caminho do Senhor, enquanto era necessário que ele aprendesse a caminhar com as próprias pernas. Porque você trilhar os passos, mesmo quando você já saiu da tutoria de alguém, mostra que você aprendeu a ter responsabilidade. Lembro muito bem de uma frase que eu ouvi quando eu tinha 18 anos do meu pai. Eu lembro que, enfim, meu pai é o referencial de homem, referencial de crente pra mim. E eu lembro que um dia ele chegou pra conversar comigo, quando eu tinha um pouco tempo depois que eu tinha feito 18 anos. Ele chegou: Jô, eu estava orando e o Senhor falou pra mim que chegou um momento onde eu não sou mais o seu tutor. A partir de agora eu sou o seu mentor. Isso pra mim foi muito importante. Até então, eu vejo que da minha vida particularmente, eu sempre, corria pro meu pai pedindo ajuda, pedindo auxílio. E muitas das vezes eu até podia depender daquilo que meu pai ordenava, daquilo que meu pai mandava. Só que chegou um período da minha vida que era necessário que eu aprendesse a andar nas minhas próprias pernas, que eu aprendesse a ter a responsabilidade como cristão. E isso para mim foi muito importante. E quantas das vezes nós estamos baseando a nossa fé em pessoas? Não, eu só sou crente por causa dos meus pais. Não, eu só sou crente porque tal pastor é meu amigo, porque tal líder é meu amigo. Eu só vou na igreja quando meu amigo me convida. Eu só faço o meu devocional quando meu líder me cobra. Gente, a gente precisa caminhar com as nossas próprias pernas. Nós precisamos aprender a importância de manter um relacionamento pessoal com Deus e aprender a importância de que todos nós um dia daremos conta diante de Deus. Não é porque o meu pai, e aí eu acho muito interessante quando Jesus fala sobre o arrebatamento, o pai não vai poder salvar o filho, nem o filho vai poder salvar o pai, o marido não vai poder salvar a esposa, nem a esposa salvar o marido, por quê? Porque é necessário que todos andemos com as nossas próprias pernas, é necessário que a gente tome a responsabilidade dos nossos atos. E a terceira característica que eu quero trabalhar com você, de por que é importante ser responsável, ter responsabilidade, é porque é necessário que a gente assuma as responsabilidades das nossas escolhas. Não dá pra gente jogar a desculpa na outra pessoa. Não dá pra gente criar situações e falar, não, foi por causa disso, foi por causa daquilo. A gente precisa assumir a responsabilidade das nossas escolhas. E assumir responsabilidade, gente, vamos ser bem sinceros, nem sempre é fácil. Nem sempre é gostoso. Ainda mais quando a gente erra, né? Quando a gente erra, a gente precisa assumir que a gente errou, a gente precisa assumir que a gente fez uma cagada. Pô, é ruim, é complicado. Ainda mais quando a gente decepciona alguém, quando a gente prejudica outra pessoa. Até nesses momentos, e principalmente nesses, é necessário que a gente assuma a responsabilidade e dê a nossa cara a tapa. Como eu falei anteriormente, um dia todos nós, individualmente, daremos conta das nossas escolhas diante de Deus. E qual será? O que será que nós vamos dizer? O que será que a gente vai mostrar? Quais serão os frutos das nossas mãos? Eu lembro que às vezes a gente aborda tanto sobre a responsabilidade de pregar, sobre a responsabilidade de ter um devocional, sobre a responsabilidade de anunciar Cristo para as pessoas que a gente ama. E às vezes a gente bota tantas desculpas, falando: não, Deus, eu não preguei porque eu não queria ser chato. Deus, eu não anunciei o Senhor. Eu não falei para os meus amigos de Jesus porque eu não queria, sei lá, ser incômodo. Mas, gente, a gente tem uma responsabilidade. A gente precisa assumir essa responsabilidade, porque essas escolhas que a gente toma hoje vão ter consequências. E um dos sinais que a pessoa atingiu maturidade é que ela tem a responsabilidade de falar: eu agi assim, eu assumo as consequências da minha escolha. Eu assumo as consequências das minhas atitudes. O segundo vídeo dessa série é para nos alertar e nos lembrar de quão importante é ser responsável, de quão importante é assumir as responsabilidades das nossas escolhas. Nós não teremos desculpas diante de Deus. Nós não poderemos falar que Deus, eu não tive tempo, Deus, eu não sabia, Deus, eu não lembrava, Deus, eu estava com preguiça. São desculpas inválidas. São desculpas que
não vão colar com Deus. Às vezes a gente trabalha com tantas desculpas para correr das nossas responsabilidades. Porque assumir responsabilidades é olhar para uma pessoa que precisa de Cristo e falar: eu vou anunciar Jesus para ela. Eu vou fazer a minha parte. Se as outras pessoas não fazem, eu irei fazer. Se as outras pessoas não querem, eu irei querer. Assumir a responsabilidade é difícil, às vezes pesaroso, às vezes machuca e dói. Mas assumir a responsabilidade é uma atitude de uma pessoa madura. Gente, é esse o vídeo. É esta a mensagem que eu quero deixar para você. Tenha responsabilidade. Assuma a responsabilidade. Assuma as consequências das suas escolhas. Comece a caminhar pelas próprias pernas. Se até então a sua vida devocional depende que algum líder te cobre, não dependa mais. A partir de hoje você fala assim: não, eu vou assumir a responsabilidade de manter uma vida devocional. Eu vou assumir a responsabilidade de manter uma vida em oração, uma vida de devoção a Deus. E mesmo quando as dificuldades vierem, mesmo quando as lutas vierem, eu permanecerei escolhendo o que é certo. Eu permanecerei sendo responsável. Gente, é isso. Muito obrigado por você ter acompanhado esse vídeo até aqui. Semana que vem tem o terceiro vídeo da série. A gente vai falar sobre uma outra característica de uma pessoa que tem maturidade. Eu espero você aqui. Peço encarecidamente que você deixe o seu gostei nesse vídeo, que você se inscreva no canal caso você não seja inscrito, e também que você comente se essa palavra falou contigo, se essa palavra falou com você, falou contigo. E enfim, é isso. Compartilhe com seus amigos. Eu creio que o Senhor está nos levando para um tempo de responsabilidade, de assumir responsabilidades. Um grande beijo, um grande abraço e até semana que vem. Valeu!